Bom final de tarde, bom início de noite para vocês que estão aí participando conosco desse momento da hora da Ave Maria. Vamos então iniciar esse momento de oração, devoção àquela que é a Mãe de Jesus, o nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, o evangelho de hoje, então, desse dia 8 de agosto de 2020, está em Mateus capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Hoje a igreja também celebra a memória de de São Domingos de Gusmão, presbítero, fundador aí da Ordem dos Dominicanos. Prezado irmão, prezada irmã, vamos então ouvir o evangelho de hoje e meditarmos um pouco sobre suas palavras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportareis? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Prezado irmão, prezada irmã, então nesse sábado da 18ª semana Tempo Comum, dia 8 de agosto, vamos refletir um pouco nesse Evangelho que trata-se de uma grande chamada de atenção da parte de Jesus aos seus discípulos que não estavam ali com toda a empolgação para a missão, no seu discipulado, para a vida missionária. Faltava-lhes então aquela fé simples, sincera, que extrapola os limites da inteligência humana, de toda a ciência, atingindo então o sobrenatural. Essa fé então que transforma a realidade humana, essa fé que vem para trazer ao ser humano a dignidade divina. Essa fé então estava faltando àqueles homens que em missão
acabaram então sendo motivados mais pela emoção, comoção, do que de uma sinceridade na prática de adesão a Jesus. Então, quando aquele homem chega e Jesus se irrita, é justamente porque nem os seus discípulos estão realmente entregues total, com uma entrega total de adesão à tua palavra, à tua vontade, à vontade de Deus, a vontade então de poder ter uma fé transformadora que não é baseada apenas num relacionamento de trocas de favores entre Deus e o ser humano. Então eles estavam empolgados porque conseguiram realizar algumas coisas. Essa passagem então é um pouco depois que Jesus então os envia em missão, e quando eles retornam eles são felizes porque fizeram coisas muito extraordinárias, coisas importantes para eles, só que estavam motivados ali pela emoção e não conseguiram então ajudar aquele pai e aquela criança, que estava então enferma de uma enfermidade então que era um mal que destruía a própria dignidade daquela criança, daquele garoto, e não trazendo então a paz que necessária àquele pai de família. Então nós temos diante esse cenário empobrecido da fé de uma parte dos apóstolos e também da exploração do relacionamento de fé então que o homem tem para com Deus. Então a fé ela é sempre uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Então não conseguiu realizar a cura daquela criança justamente porque eles estavam em dissintonia, não estavam sintonizados aí com a verdadeira vontade e o amor que o Senhor tem. Embora tivesse lá boas intenções, que não faltava para eles, porém o coração deles estava um pouco mais distante do Senhor e estava então transformando aquela fé em apenas algo supersticioso. Então, que nós possamos, no nosso relacionamento com Deus, sempre nos colocar em atitude humilde de entrega a Ele, não como um patrão com o seu empregado, porque na verdade é Deus que é o nosso patrão e nós é que somos seus empregados, não o contrário. Então foi Deus que nos criou e não nós que criamos a Deus, senão a gente inverte toda a situação de vida, de fé, que é a proposta de Deus para nós, que através que a fé seja uma resposta ao amor que Ele tem por primeiro a cada um de nós. Então a fé é uma resposta ao amor que Deus tem por nós, e essa fé ela é transformadora, ela então transforma a realidade. A fé que eu tenho em Jesus vai fazer então que eu cuide do meu irmão com muito amor. A fé que eu tenho em Deus faz então com que eu tome atitudes que preserve a vida do outro e não a danifique. Então uma responsabilidade que a fé traz para a vida do homem. Então a fé muitas vezes é usada como uma vara, aquelas varinhas mágicas, ou como um gesto mágico, e não é. A fé ela é transformadora de uma realidade, muitas vezes cruel, muitas vezes difícil, mas que pede que nós então, pela fé que temos em Deus, nos movemos em direção do irmão para poder ajudá-lo a controlar ou a ser curado de suas enfermidades, ser curado aí de toda maldade, de todo mal que atinge o seu coração, atinge o teu corpo, atinge a tua mente, pois nós temos várias pessoas que pensam mal de muitas coisas, pensam em fazer maldade, pensam em usurpar a fragilidade do outro, tirar proveito de uma situação frágil, como nós muitas vezes podemos ver num país como o nosso, tão corrupto e tão desigual. Que a gente vê que as pessoas querem tomar vantagem em tudo, até mesmo da dor alheia, como nós vemos em muitos programas de TV que fazem um sensacionalismo danado, manipulam aí as coisas para que a gente possa então ter aquele sentimento de tristeza, de sofrimento, de até chegar escorrer as lágrimas em nossos olhos diante de tanta miséria. Exploram então a audiência, exploram situações que acabam sendo corruptíveis à vida humana, defraudando ainda mais a sociedade e os pobres e os oprimidos. Tá bom, gente? Então, que como muitos a gente está vendo e acompanhando, por ocasião da Covid-19,
toda essa infraestrutura que foi criada, né? Essa politização da doença que faz com que as pessoas, comércio, fabricantes aumentem o preço, os valores das coisas, fechem-se, né? Muitas outras atitudes, né, que envolvem dinheiro. A gente vê aí agora uma crise com os IPIs, né, que são os materiais aí que é para a segurança dos profissionais. Agora vai estar aí entrando a falta, né, do analgésico para poder então sedar os sedativos, né, que sedam aí aqueles que precisam ser entubados. Então, porque falta matéria-prima, porque muitas formas de industrialização desses produtos foram transferidos para outros países e fechou-se em várias fábricas no país que fabricavam vários laboratórios. Então que a gente possa, né, é uma produção que saiu do nosso país, que não tem mais e aonde a gente não consegue ter produtos que possam aí ajudar a salvar a vida, porque o envolvimento de corrupção foi muito grande, que acabou então favorecendo outras empresas fora do que as empresas de dentro do próprio país, tá bom? E tantas outras coisas e questões aí que a gente nem pode muito estar falando aqui, que vocês, né, muitos não gostam, né? Porém é uma realidade triste que desfavorece a vida e o sentimento, né, de cada um de nós, tá bom? Então que a gente possa ter um amor verdadeiro pela humanidade, um amor verdadeiro por Deus, para que possamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs que sofrem as penúrias da vida, que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que temos. Você teve, não soube aproveitar, né, por uma coisa ou outra. Pode ter sido por atitude própria, mas pode também ter sido provocada por uma outra situação que o fizeram então a não querer, né, ou não aproveitar a oportunidade que lhe chegou até a si. Então que o nosso coração esteja, né, voltado para Deus e possamos então com coerência fazer da nossa fé um instrumento de transformação para a vida dos homens e mulheres na terra, no nosso discipulado, na nossa missão, e que a gente então não fique, né, utilizando a fé como um amuleto mágico, porque não é. E aí então a gente esvazia, e aí o coração do Senhor se irrita e também vai falar para nós, homens de pouca fé, né? Homens que aconteceu? Porque, né, essa fé é menor até do que um grão de mostarda, tá bom? Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então temos alguns avisos, logo mais às 9 horas, a Santa Missa então transmitida pela Rádio Canoa Grande e também pela nossa página aqui do Facebook. E também amanhã teremos a live aí, né, da Clarice e do Carlos, às 19 horas, transmitida pela nossa página, amanhã dia 9, dia dos pais. Que Deus então abençoe todos os pais, você que já perdeu seu pai, que você possa então ser consolado por Deus, consolado pelo Senhor, e, né, lembrar das coisas boas que o pai de vocês ensinaram, para que vocês possam viver em memória dele no dia a dia, tá bom? Aqueles valores, né, que só pai pode transmitir para os filhos, de sabedoria, de integridade moral, de integridade então humana, que nós então possamos, né, viver aí as boas lembranças que os nossos pais nos deixaram, e eles que partiram se encontram no colo de Deus, e que nós que aqui ficamos, né, possamos então ter atitudes, né, que possam tornar presente essa presença dos ensinamentos de nossos pais. Também perdi meu pai, e então a gente, né, tem ali, né, um pouco tempo que convivemos, né, transmitiu muitas coisas que a gente traz ainda como valores para a nossa vida, tá bom? Inclusive a fé, né, que ele era um homem então que todo domingo estava na missa e levava a gente então para a missa, nos ensinava então a cuidar bem uns dos outros, como ele cuidou bem de nós, e, embora tenha lá as suas misérias, porém, né, a gente, né, foi bem educado pelo nosso pai, pela nossa mãe, que sempre, né, nos ensinou aí que a gente tem que ter um caminho de honestidade e de buscar sempre, né, o bem para as pessoas e o melhor que as pessoas possam oferecer também como atitudes, para que a gente possa ser, né, para servir de exemplos para cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, né, fé e coragem. E também iniciamos, né, esse fim de semana, no domingo, amanhã, a Semana Nacional da Família, tá bom? Então temos aí já no nosso Facebook a programação e a página então, com que você vai poder então estar, né, participando e acompanhando aí o desenvolvimento da Semana Nacional da Família, que a nossa diocese então preparou para todas as paróquias, tá bom? Então vamos lá participar, vamos nos interessar, né, pelos assuntos que estão ali, participar das lives e manifestar então um grande amor
e valorizar aí o sentido da família em nossa vida, tá legal? Compreender aí toda essa dimensão, tá? Então, as transmissões das lives serão pela página da Pastoral Familiar de Botucatu, tá bom? Então, Pastoral Familiar de Botucatu, pelo Facebook, tá bom? Então, que vocês possam depois copiar o endereço lá e participar então dessas lives que começam amanhã às 19 horas com, né, a mensagem de Dom Maurício, inaugurando então este momento da Semana Nacional da Família em nossa arquidiocese, tá bom? E mais informações vamos transmitindo aí para vocês, tá legal? Um abraço então, vamos pedir a bênção de Deus para que você então possa manifestar cada vez mais a grandeza do amor dele, como com a sua fé, como resposta ao amor, a bênção que o Senhor proporciona todos os dias para nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Deus de amor e de bondade, abençoai os vossos filhos e filhas, que clamam nesse momento a vós, a tua prece, o teu louvor. Que o Senhor venha até eles e os engrandeça com todas as bênçãos do céu. Que o Senhor os favoreça cada vez mais em seus projetos e na entrega que eles realizam de si para ti, ó Pai. Que o Senhor então os conserve em seu amor e possa então protegê-los cada vez mais de tudo aquilo que os aflige e tire a tua paz, que tire então a sua saúde física, a sua saúde psíquica, tudo aquilo então que vem prejudicar a vida de seus filhos, que o Senhor então os ampare em seus momentos mais difíceis. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, tenham uma boa noite, um bom final de semana, que Deus então permaneça com vocês e te dê a paz. Demos graças a Deus.